Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, mais uma vez te agradecemos a Tua bondade e misericórdia em nos trazer para apresentarmos, Senhor, este culto de louvor e adoração a Ti. E agora que a Tua palavra é lida, suplicamos a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender, Senhor, quão é importante termos nossas vidas alicerçadas, Senhor, na Tua palavra, para sermos habilitados para toda boa obra. Dá-nos capacidade para entender e pôr em prática isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo neste domingo o primeiro sola da Reforma Protestante. No primeiro domingo do mês, nós fizemos um apanhado geral e agora iniciamos hoje, então, um por um, cada um deles. Hoje, nós estamos abordando só um tema, que é o primeiro, sola Escritura, por conta que ele é um tanto quanto denso, daria para vários e vários sermões. Mas nosso objetivo, então, é agora, à noite, terminarmos este ponto, somente a Escritura. Lembrando que somente a Escritura é a base de todo o resto, porque tudo que nós cremos, veremos que é somente Cristo, mas onde é que diz isso? Na Escritura. Veremos que é somente a graça, a fé, mas onde é que isso está escrito? Nas Escrituras. Veremos que devemos dar toda a glória a Deus, mas como é que a gente sabe disso? Por conta das Escrituras. Então, da mesma forma que a nossa confissão de fé, ela começa com as Escrituras, quando nós estamos tratando de algo dessa natureza, como foi a Reforma Protestante, ela existiu por conta das Escrituras. E aí nós estamos destacando justamente, pegando este texto onde Paulo escreve a Timóteo, para nos lembrar da importância das Escrituras. Vimos pela manhã o texto todo, mas enfatizamos os versículos 14 e 15. E um resumo do que nós vimos pode ser o seguinte: Timóteo, tome cuidado, está vindo problemas por aí. Homens maus estão se levantando. Tu, porém, permanece no meu ensino. Timóteo, esses homens, eles vão de mal a pior, eles vão enganar e ser enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde da tua meninice. Timóteo, essas pessoas, elas não vão suportar a sã doutrina, não vão querer aprender esta palavra. Tu, porém, ser sóbrio, cumpre o teu ministério. E aí, diante disso, Paulo vai fazer algumas afirmações. Ele começa com a expressão, logo no verso 15, que nós queremos dedicar um pouco de tempo a ela. Ele diz assim, ele começa dizendo, toda a Escritura. Que Escritura? Toda qual? Tudo indica que 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Depois que Paulo escreveu esta carta, também podemos deduzir que só foram escritas depois delas as epístolas de João e Apocalipse de João. Então, quando Paulo ele diz aqui que toda a Escritura, referindo-se a ela, ele vai ter em mente aí o Antigo Testamento e já os Evangelhos, as suas próprias cartas, as cartas de Pedro, a de Tiago. Então, tudo aquilo que está no Novo Testamento, com exceção dos últimos escritos que João fez. Então, toda essa Escritura seria justamente o Antigo mais o Novo Testamento. Mas aí a gente tem uma outra dificuldade. O Novo Testamento, tanto para nós protestantes como para os católicos, é o mesmo. 27 livros que são os mesmos tanto na nossa Bíblia como na Bíblia dos demais cristãos que são os católicos. Só que no Antigo Testamento a coisa não é tão simples. A nossa Bíblia tem 39 livros, mas os católicos acrescentam 7 livros. E aí nós consideramos esses livros como apócrifo. O termo apócrifo geralmente se refere a livros polêmicos do
Antigo Testamento que nós, protestantes, rejeitamos. E os católicos romanos recebem eles como sendo a palavra de Deus. A palavra apócrifo significa escondido, duvidoso. Os que aceitam esses documentos preferem chamá-los de deuterocanônicos, isto é, o segundo cânon. Ao longo do tempo, houve muita discussão a respeito disso. Que livros são esses? Se você pegar a nossa Bíblia e comparar com a Bíblia católica no que diz respeito ao Antigo Testamento, você vai encontrar lá, além dos nossos 39, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não é Eclesiastes que tem na nossa, é Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e Baruque. Como é que isso acontece? Veja só, por volta do 3º e 2º século antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, o governante da época decidiu, contratou, chamou, convocou sábios para traduzir livros para compor a biblioteca de Alexandria. E aí foram feitas várias traduções, inclusive da Bíblia hebraica. E foram acrescentados outros livros. Neste acréscimo você tem diversos livros, porém alguns deles são colocados como livros canônicos, que são justamente esses que nós lemos aqui. A Igreja Católica, então, defende que, por terem sido traduzidos, eles, juntamente com o cânon judaico, hebraico, eles também, então, seriam canônicos, ou seja, estariam dentro dos critérios para serem colocados como palavra de Deus. Só que há muita controvérsia a respeito disso e o assunto é denso, há livros, há comentários, não é uma coisa tão simples de se afirmar ou refutar, mas fica aqui o seguinte, a nossa Bíblia, os nossos 39 livros, são exatamente os livros da Bíblia do Antigo Testamento judaico. Então nós estamos em consonância com os autores. De onde vem o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Vem dos judeus. Então, nós protestantes, e a nossa confissão, logo no capítulo 1, vai reafirmar estes livros. Então, são 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, e nós cremos que esta é a palavra de Deus. Agora, muito mais do que decisões de homens, porque a Igreja Católica teve os seus concílios, e nós, protestantes, temos a nossa confissão de fé. Muito mais importante do que isso, são importantes, porém, supera a importância é o testemunho do Espírito Santo de Deus na vida das igrejas no 1º século, que confirmaram, então, esses livros. Nós cremos, e aí é um dogma, tanto para a gente como para a Igreja Católica, que a Bíblia, então, são estes livros. Então, quando Paulo chega e diz toda a Escritura, para nós, são os 66 livros que estão na nossa Bíblia. Como eu disse, o assunto é muito extenso, há livros, há documentos, artigos, debates sobre o assunto, mas para o momento, então, vamos nos restringir a esta informação. Só que Paulo continua e diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada aqui no grego é theopeneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, a Bíblia é como se Deus tivesse colocado na mente, no coração daqueles homens que a escreveram. A implicação disso é muito grande. A Escritura não contém mera opinião humana e nem mesmo a interpretação humana da revelação divina, mas ela veio diretamente de Deus. A Escritura é o que Deus pensa e o que Deus diz.
Esse sendo o caso, não há diferença entre a autoridade de Deus e a autoridade das Escrituras. Vocês sabem, nós temos dito aqui várias vezes o seguinte: eu chego aqui, o pregador que tiver, ele vai abrir a Bíblia e ele vai expor a Bíblia. Se nós estivermos expondo de forma correta, se eu chego aqui, se o pregador que sobe ao púlpito das igrejas, ele abre a Bíblia e a expõe com fidelidade, temos que entender que Deus está falando à sua igreja. Não é o pregador, não é o homem que está aqui, mas é o homem sendo utilizado por Deus. Lembra que nós estudamos aqui, alguns domingos atrás, preparando a igreja para as eleições, o que Paulo escreve aos Efésios, que Deus deu dons aos homens. E ele deu homens para serem pastores. E isto vem então de Deus. Nós cremos assim, que Deus chama pessoas para trazer a sua palavra, para ser o guia espiritual da igreja. E lá em Hebreus diz: obedecei aos vossos guias. Obedecei desde que eles estejam obedecendo ao guia maior, ao pastor supremo, que é Cristo Jesus. Então, entender a Escritura é entender a mente e a vontade de Deus, e desobedecer a Escritura é desobedecer a Deus. Ninguém pode dizer assim: eu obedecerei a Deus, mas não a Bíblia, pois não há diferença. Se você quer obedecer a Deus, você tem que obedecer a sua palavra. De fato, se por inspiração queremos dizer o sopro de Deus, então um texto ou é inspirado ou não é inspirado. E textos inspirados são igualmente o sopro de Deus. Assim, Moisés não é mais confiável do que Jeremias, nem Davi mais autorizado do que Malaquias. Deus é a fonte de cada parte da Escritura, e não Moisés, Jeremias, Davi ou Malaquias. Portanto, não há diferença na confiabilidade e autoridade entre os vários livros bíblicos e seus escritores. O que a gente tem que entender, então, é que cada livro, cada parte da Bíblia, ela vai apresentar a palavra de Deus de uma forma. Você vai ter a descrição do que aconteceu. Porque pense, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem estava lá para ver isso? Quem foi que observou isso? Então é Deus colocando, no caso que nós cremos em Moisés, a informação correta. E de onde veio isso para Moisés? É provável, vamos entender, que Deus pode ter revelado diretamente para Moisés, ou ele pode ter inspirado Moisés a escrever algo que ele tenha ouvido ao longo do tempo. E Deus pode ter dito isso para Adão. É uma possibilidade. Então, observe, toda vez que nós vamos pregar aqui a palavra, eu oro. Você pode observar que todo pastor presbiteriano, praticamente, os protestantes reformados vão orar. E tem uma frase que todos vão dizer invariavelmente. É pedir a Deus que nos ilumine. Não há mais revelações. Não há mais inspiração. Nos resta iluminação. E essa iluminação tem que vir para mim e tem que vir para vocês. Porque eu digo que ouçam, examinem, para ver se o que eu estou dizendo está nas Escrituras e está sendo repassado corretamente. E vocês, da mesma forma, têm que parar, orar, pedir a Deus que ilumine para fazer esse trabalho de conferência. Se fizermos isto, cresceremos todos e a nossa igreja se edificará cada vez mais. Então, dado que o ensino da própria Bíblia é que toda a Escritura é o sopro de Deus, honrar de uma maneira especial as palavras de Jesus é, na realidade, uma negação da inspiração das Escrituras. Chocante? Por que o que Deus diz teria prioridade em relação ao que Paulo diz? Porque Jesus diz o que Deus está dizendo, Paulo diz o que Deus está dizendo. Comparar um superior ao outro
é comparar Deus com ele mesmo. Porque se nós cremos no sopro de Deus, nessa inspiração de Deus, nós não podemos colocar em patamares diferentes os autores bíblicos. Cada um vai ter a sua função. Quando Davi escreve o Salmo, os seus salmos, é Deus falando para Davi. Quando Jesus ele nos ensina, é o Deus Pai comunicando ao Deus Filho. Então, a Escritura ela está toda em pé de igualdade nesse sentido. Devemos entender, entretanto, porém, que temos textos narrativos e temos textos que vão nos dizer como fazer. Então, tem o texto que descreve e o texto que prescreve. Tem o texto que diz o que aconteceu e tem o texto que diz como deve acontecer. O texto que diz o como deve acontecer, por exemplo, quando Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é um texto prescritivo. Quando fala que Davi teve várias mulheres, que Salomão teve 700 mulheres, isso é um texto narrativo, não está prescrevendo nada. Está mostrando o erro daqueles homens. E aí você vê que a Bíblia não ameniza, não passa a mão na cabeça daqueles que são os principais personagens da história judaico-cristã. Provavelmente mais do que umas poucas pessoas acharão que essas afirmações podem ser um tanto quanto perturbadoras. Mas o que nós estamos tratando é justamente de colocar a palavra de Deus em um mesmo patamar. Jesus ou Paulo, estamos comparando as palavras de Deus com as palavras de Deus. Não há diferença. Todos dois, então, são inspirados para registrar o que registraram. Em muitas igrejas, os estudos bíblicos são realizados permitindo-se que os participantes deem suas interpretações privadas da Escritura. Eu tenho lutado aqui ao longo dos anos com a igreja para que, por exemplo, bem prático, quinta-feira, reunião de doutrina. E aí nós trazemos o estudo da palavra. Vamos, quinta-feira, trazer isso aqui para a igreja e abrir para o debate. Mas não é para cada um dar a sua opinião. Aliás, desculpe, deixa eu corrigir o que eu acabei de falar. Não abriremos para debate, abriremos para perguntas. Não vai ser debatido, vai ser ensinado. E aí você poderá tirar suas dúvidas. Não é para cada um trazer a sua interpretação e cada um fazer a sua afirmação. Então, o texto que eu peguei aqui diz o seguinte: em muitas igrejas, os estudos bíblicos são realizados permitindo-se que os participantes deem suas interpretações privadas da Escritura. Eles começam dizendo: eu penso assim, eu acho desse jeito. Ninguém nunca está errado e nenhuma visão é denunciada como herética. Então, a política da boa vizinhança, né? O politicamente correto. E aí todas as opiniões são bem-vindas. E o interlocutor, o pastor, o mediador, vai fazer uma construção de tal modo que pegue o melhor de cada um e crie aquilo que é o conceito que está sendo colocado. Mas então eles poderiam muito bem escrever a sua própria Bíblia, visto que, em efeito, é o que eles já estão fazendo. E aí a gente entra num problema que nós temos agora. No nosso contexto, é o que estamos ouvindo muitos líderes dizendo, que a Bíblia precisa ser reescrita. Precisa ser adaptada à cultura atual. Isto é uma heresia. A Bíblia não tem que ser reescrita. A Bíblia, é a inerrante palavra de Deus. Ela não contém, ela é a pura palavra de Deus. Os reformadores defendiam o direito de todos terem acesso às Escrituras, mas nunca defenderam o direito de todos defender o direito de todos poderem interpretar as Escrituras. Existe uma forma de interpretar, existe uma regra para interpretar que parte do princípio lógico coerente e vai para o sobrenatural, que é o Espírito Santo nos iluminando,
para que haja compreensão. Então não precisa ser um erudito, não precisa ser um teólogo para isso. Mas Deus coloca eruditos, Deus coloca teólogos, homens aos quais ele chamou para fazer isso. E é assim a estrutura que Deus fez. O problema é que a cultura está dizendo outra coisa. A gente tem que ter cuidado porque a gente pensa que está muito longe da gente, mas pode estar dentro da sua cabeça. Você já está tão acostumado à cultura do presente século que muitas vezes não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Isso está dando margem para os atuais coaches, né? Os treinadores, que vão dizer como é que você vai fazer as coisas e vão de encontro às Escrituras. A Escritura é a própria palavra e mente de Deus. E assim como é uma contradição dizer que amamos uma pessoa, mas odiamos tudo sobre ela, visto que tudo sobre ela é ela, nosso amor e fé, reverência para com Deus nunca pode ser mais alto do que nosso amor, fé e reverência para com as Escrituras. E onde que a gente conhece Deus? E aí, aquela frase que eu já disse aqui várias vezes, que é muito comum ouvirmos por aí. A pessoa chega e diz assim: o Deus que eu conheço não faria isso. A pergunta que a gente faz é: você conhece ele de onde, né? Que eu conheço da Bíblia. Veja, Deus não nos chamou para sermos advogados dele. Certo? Ele não precisa de advogado. Ele, no seu amor, na sua misericórdia, nos chamou para sermos testemunhas dele. E nós vamos testemunhar o quê? Aquilo que ele disse, aquilo que ele é, aquilo que ele fez. A soberania de Deus incomoda o ser humano. Incomoda muito. A gente está vendo aí coisas acontecendo. O conflito lá em Israel, eu vou tratar dele um pouquinho no final, mas a gente fica sem entender. A gente fica chocado com tudo que está acontecendo. Aí as pessoas perguntam: por que Deus está permitindo isso? Já numa pergunta bem, digamos assim, próximo do que deve ser. Mas a pergunta, na realidade, não é porque Deus está permitindo isso. Porque Deus é sinal de permitir, meus irmãos. Veja, a vontade permissiva de Deus é uma expressão humana para atender necessidades humanas, para não entrar muito em parafuso, mas não é correto. Não é que o que Deus permite ou não permite, é o que Deus decreta e o que ele não decreta. Porque a partir do momento que eu digo que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Deus é Todo-Poderoso, você crê no Deus Todo-Poderoso, se ele é Todo-Poderoso, não tem nada que não esteja de acordo com a vontade dele. Mas aí não é a questão dele permitir ou não, aí é a questão da consequência do que ele já disse que faria se tal e tal coisa acontecesse. Então Deus decretou e determinou que se você jogar uma pedra para cima, a pedra vai cair. Ele fez isso na criação. Séculos, milênios depois, o homem descobre que existe uma tal de lei da gravidade. E ele estuda e conhece e aprende como ela funciona. Mas ela não passou a existir na hora que o homem descobriu ela. Ela existe desde a criação. Assim também são as demais coisas no que diz respeito à nossa vida espiritual. Estão decretadas por Deus desde a criação, desde antes da fundação do mundo. E elas serão executadas ao longo da história e nós seremos agentes da execução disso de acordo com o que ele já decretou. Quando nós, então, afirmamos que a Escritura é a palavra de Deus, ela é a mente de Deus,
Então, nós não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos as Escrituras. Nós não podemos dizer que temos fé em Deus e não termos fé nas Escrituras. Agora, quando diz respeito à suficiência da Escritura, não podemos simplesmente dizer que a Escritura é suficiente e parar neste ponto. Isso porque a ideia de suficiência permanece vazia e sem significado, a menos que perguntemos: para o que a Escritura é suficiente e para quem a Escritura é suficiente? Algo que é suficiente para alguma coisa, e não suficiente em geral ou de uma forma abstrata. A Bíblia contém as respostas, mas quais são as perguntas? E aí nós entramos numa confusão muito grande na nossa mente. Vamos ver se a gente esclarece um pouquinho. Paulo continua e diz, vamos repetir aqui o texto que nós estamos agora, do versículo 16. Ele chega e diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ele continua e diz, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso traz à mente um problema pastoral muito comum. Os cristãos frequentemente fazem perguntas que, antes de tudo, eles nem mesmo deveriam fazer, ou que estão latentes como falsas suposições e preocupações antibíblicas, de forma que, desde o início, a abordagem deles cega-os para o que a Escritura está realmente dizendo. Por exemplo, alguém chega e poderia se queixar. Eu entendo que a Bíblia é suficiente, mas ela não me diz com quem devo casar. Assim, supõe-se que eu devo decidir. Ela é suficiente para dizer com quem você deve se casar? É um exemplo. Pode ser qualquer exemplo. É suficiente para dizer se você vai escolher tal profissão? É suficiente para dizer se você deve ou não comprar aquela casa? É suficiente para dizer se você deve ou não fazer aquela viagem? Primeiro, como a maioria das pessoas, essas pessoas provavelmente nunca leram a Bíblia toda. É o seu caso. Você quer ter o entendimento e quer ter a resposta da Bíblia sem ter lido a Bíblia toda, então você já está começando errado. Porque como é que eu vou ter a compreensão da palavra de Deus se eu nunca li a palavra de Deus todinha? Como é que eu vou poder compreendê-la se eu não sei o todo? Na maioria dos casos, a Bíblia tem algo muito específico para dizer sobre a pergunta, e a pessoa encontrará alguns princípios definidos que lhe fornecerão a escolha correta, óbvia, ou pelo menos limitará grandemente as opções admissíveis. O problema é que essas pessoas têm um conhecimento muito pequeno do que a Bíblia diz. Então, a primeira questão, Paulo está dizendo que ela é boa, ela é útil. Para fazer o quê? Para corrigir, para educar, para tudo isso aí. O problema é que eu não quero pagar o preço de conhecê-la. Segundo, a pessoa assume um objetivo e os meios para o objetivo que ela provavelmente não tirou da Bíblia e então espera que a Bíblia a instrua sobre como conseguir este objetivo por tais meios. Entenderam? Vamos ver aqui o que é isso aqui. Eu quero casar. Vamos imaginar, né? Adolescentes, solteiros, solteiras aí. Eu quero casar. Com quem eu devo casar? Para você ter essa resposta, você tem que entender o que é que a Bíblia fala do que é casamento. Para você ter essa resposta, você tem que entender que a Bíblia fala que não pode ter união das trevas com a luz. Para você ter essa resposta, você tem que ir lá para, por exemplo, Efésios 5 e ver como é que o seu marido deve lhe tratar. Você, se é mulher, tem que entender como é que você vai e qual é o seu papel no relacionamento. Mas você não faz isso
E aí chega diante de um dilema e quer que Deus responda de acordo com os seus critérios, com a sua mentalidade. Então, adolescentes, vocês vão namorar com quem? Ah, pastor, mas ele é tão bonito, ele é tão inteligente. Aí o pastor pergunta logo, ele é crente? Ele disse, não, mas eu vou convertê-lo, né? Aí você quer que Deus depois resolva o seu problema. Você ignora o que a palavra diz, você ignora os princípios, você ignora tudo e depois quer que Deus responda para encaixar uma solução daquilo que você quer para a sua vida. Muitas pessoas primeiro definem o que elas querem ou necessitam a parte da Bíblia. E então vão para a Bíblia para encontrar a resposta. É isso que acontece. Você podia mudar o exemplo para qualquer coisa. Peguei um que é bem natural, bem comum. Aí você já está casado, bom pastor, eu já estou casado, e agora? Aí você vai continuar ou não o casamento. Bom, você vai primeiro para a Bíblia para saber o que a Bíblia fala, né, sobre tudo isso aí. E não se você vai continuar ou não. A pergunta não é se eu vou continuar ou não. A pergunta é o que a Bíblia diz sobre o casamento. 95% dos problemas nem acontecerão, se você realmente tiver a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Essas pessoas, né, que fazem assim, parecem buscar direção a partir da Bíblia, mas eles já assumiram o resultado apropriado que a Bíblia deve supostamente dar para eles. Eles já vão dizendo o que é que eles vão querer. Não vão de coração aberto, porque nem começaram desse jeito, querem terminar. Seu respeito e dependência da Bíblia não começam a partir do topo de suas prioridades e do processo de raciocínio deles, mas somente quando eles já fizeram suposições suficientes à parte da Bíblia, a qual eles estão dispostos a considerar agora para satisfazer aquelas posições. O ponto é que a Bíblia nos fala sobre seus próprios propósitos, poderes, para o que ela é e para o que ela pode fazer. A Bíblia nos diz quais são as coisas importantes na vida e quais perguntas devemos fazer sobre elas. E então ela responde essas perguntas. E visto que a Bíblia é a própria palavra e mente de Deus, é Deus quem está dizendo estas coisas para nós. Então ela é útil. É útil para tudo que você for fazer. É para repreender, é para consolar. Nós vemos, por exemplo, nos Salmos, são canções, são o derramar da alma dos autores. Eles colocam ali suas emoções. Salmo 13, por exemplo, começa um chororô. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando essa tristeza vai ficar dentro do meu coração? Até quando eu vou suportar tudo isso? Mas aí o salmista vai vendo e diz, eu vou confiar em ti. Eu sei que tu vai me ajudar. Eu sei que a resposta virá de ti. Ele conclui justamente dessa forma. Então, são livros inspirados por Deus, onde os problemas dos seus autores são vivenciados. Nós lemos aqui Salmo 51, Davi e os seus pecados. Mas ele vai e confessa os pecados, ele tem a sua alma restaurada. Então, assim também é conosco. Então, a Bíblia, ela deve definir tanto as perguntas como as respostas. Então, não queira que ela vá atender e dar respostas se você não fez antes as perguntas para ela. Aqueles que vão para a Bíblia somente para as respostas e não para as perguntas revelam a reverência fingida. Eles não estão tratando Deus como Deus, mas como um mero expert que eles desejam consultar para obter seus próprios objetivos.
Uma pessoa que não presta atenção quando a Bíblia fala sobre o que é casamento não pode esperar encontrar corretamente uma resposta a partir da Bíblia sobre com quem ela deve se casar. O que é o casamento para o servo, para a serva de Deus? Você vai primeiro lá fazer essas perguntas. Imagine quantas pessoas você vai tirar da sua frente se você sabe o que é que Deus quer para um casamento. Você vai ficar praticamente com um número mínimo, se ficar com mais de uma opção. Pastores e conselheiros algumas vezes assumem que a Bíblia oferece somente direção geral sobre um assunto, mas isso não é verdade. A Bíblia dá muito mais instruções e critérios específicos, e a providência nunca nos confunde com muitas opções. Certamente, para aprender tudo para o que a Escritura é suficiente, a pessoa deve ler a Bíblia toda e observar todos os assuntos, situações e pessoas que ela trata. Mas nosso projeto é que o projeto do ser humano, muitas vezes, é que ele quer o quê? Ele quer a felicidade independente de Deus. Ele coloca que o gozar a vida vem antes da glória de Deus. E aí ele se complica totalmente. Paulo continua e diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 17, o último verso do texto que estamos vendo. Certamente, muito do que se aplica a um ministro também se aplica a todos nós, a qualquer pessoa, não é só o pastor, não é só a liderança, mas todo o povo de Deus. A Bíblia é suficiente para se dirigir a todas as pessoas, mesmo incrédulos, escarnecedores e aqueles que aborrecem a Deus. Aqui nós temos que ter a devida atenção, porque, veja bem, o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas Paulo já tinha dito antes o quê? Que ela é útil para que haja ensino, repreensão, correção e educação. Para quem? Para o ser humano. É esse um problema que nós estamos enfrentando atualmente. Quando muito a gente acredita que a Bíblia é boa para a gente. E esquece dos outros, esquece da sociedade. E deixa a sociedade viver do jeito que ela quer viver. Quando nós devemos ser o que na sociedade? Sal e luz. Se o mundo está nas trevas, como é que eu vou achar que o mundo tem coisas melhores do que eu que estou na luz? Se o mundo está apodrecido no seu pecado, como é que eu vou achar que ele tem coisas melhores do que aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo? Então está havendo uma inversão de valores muito grande e nós somos os culpados disso. Porque a gente se acovarda diante da sociedade. A Bíblia é suficiente para se dirigir a todas as pessoas, mesmo os incrédulos, os escarnecedores, os apóstatas, os hostis. Ela fornece materiais suficientes para um sistema completo de defesa e um método e uma mensagem completa para o evangelismo. Mas quando estamos falando de todas as coisas fora da igreja, a Bíblia não é somente boa para a defesa do evangelho, mas ela define e regula sobre todos os aspectos de todas as pessoas. Isso significa que ela é o padrão definidor para a arte, para a ciência, para o comércio e para os governos. Toda lei antibíblica e toda opinião antibíblica é pecaminosa quando encontrada em qualquer contexto e em qualquer pessoa. Jesus ele veio para salvar o seu povo. E ele, lá no Sermão do Monte, começa falando o quê? Que você quer ser feliz? Bem-aventurados, felizes. Qual é o primeiro? Aqueles que sabem que são pobres de espírito, que de si mesmo não tem nada para Deus. Ele reconhece que é pecador, que não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, se eu sou pobre de espírito, eu sou feliz. Por quê? Porque o reino dos céus é meu.
Quer ser feliz? Bem-aventurados os que choram. É a segunda bem-aventurança. Por quê? Eu choro de quê? Eu choro porque vendo meus pecados, eu sei que sou pecador e os meus pecados me deixam triste. Eu choro por isso. Não é porque perdi o emprego, não é porque perdi o namorado, não é porque perdi o carro. Não. Eu choro porque eu sei que eu sou um miserável pecador. Aí eu vou ser feliz. Por quê? Porque eu serei consolado. E aí Jesus vai dizendo como é que eu faço para ser feliz. E ele diz, olha, bem-aventurado quando vos perseguirem e vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E ele depois vai e diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós temos que mudar a sociedade que a gente vive. E não a sociedade nos mudar. E é isso que está acontecendo. E aí um governo ou está por Cristo ou está contra ele. Meus irmãos, olha, vale para a gente e vale para todo mundo. Quem não é por mim é contra mim. Vale para o crente e vale para o descrente. Porque um não eleito pode ter o temor de Deus. Ele pode não ter a salvação de Deus, mas pode ter o temor de Deus. A Bíblia está cheia disso. De governantes que temiam a Deus. Ciro, o imperador persa que libertou Israel, temia a Deus. Não tem nada dizendo que ele era um servo de Deus, um eleito de Deus, um convertido, um servo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele temia a Deus. E foi o instrumento que Deus usou para mandar lá Esdras, Neemias e reconstruir a cidade. Vocês compreendem isso? Então, um governo que é contra Cristo, ele não deve ser apoiado. Assim como nenhum indivíduo humano pode ser neutro para com Cristo, nem pode um governo, também um governo não pode. Qualquer governo que reivindica ser religiosamente neutro já tem se colocado contra Cristo. É difícil, né? Aí, veja bem, sabe o que é que eu vejo quando eu estava lendo isso aqui? É que nós estamos dentro do aquário e não conseguimos ver a água. A gente acha que o governo pode ser laico. Cadê Deus na história? A sociedade expurgou e nós expurgamos com eles. E a gente acha que isso é normal. E a gente vai eleger, não é que crente elege crente, é que crente elege e vota em quem teme a Deus. Que eu não sei quem é salvo, quem não é, quem Deus escolheu, quem Deus não escolheu. Mas eu vejo quem teme a Deus. Isso aí a gente pode ver. Então, do mesmo jeito que dentro da igreja pode ter salvo e não salvo, mas pode ver quem é que teme e quem é que não teme. E aí a gente precisa, então, ter cuidado. Qualquer governo que reivindica ser religiosamente neutro, então já se colocou contra Cristo. De fato, como é verdade com indivíduos humanos, qualquer governo que falha em explicitamente promover fidelidade a Cristo é um inimigo de Cristo. Os 10 mandamentos não são apenas as palavras 10 mandamentos, mas há realmente 10 mandamentos que Deus revelou a Israel no meio de uma exibição espetacular de poder e glória. Citar o primeiro mandamento seria suficiente para estabelecer o ponto: não terás outros deuses diante de mim. Lutar pela permissão ou sanção do governo para exibir publicamente os 10 mandamentos não é lutar pelo direito de exibir 2 tábuas brancas de pedra com palavras. Os 10 mandamentos, mais as 10 leis, aquilo que Deus realmente quer para todo ser humano. Então talvez a gente precise mudar um pouco. Não teve a reforma do século XVII? Não teve um homem que colocou a própria vida em risco para parar um mecanismo que vinha esmagando a sociedade e o mundo ao longo da história? Quem sabe agora não chega a hora da gente. Quem sabe agora a gente não tem que olhar assim, ver tudo o que está acontecendo e começar a dizer, não, não é assim. Agora, como é que eu vou dizer que se não é assim, se eu não faço nem isso na minha vida, né? Esse é o problema.
Então, esta palavra que é poderosa, essa palavra que pode mudar, tem que mudar primeiro a gente. Tem que primeiro mudar a mim, a você, a nossa igreja, aí vai mudando. E aí vai crescendo, e vai, como fermento que Jesus diz, vai levedando toda a massa. Então, será que a reforma protestante do século XVI, mais do que nunca, precisa ser renovada hoje? Começando justamente pelas Escrituras. O que é Escritura para você? A gente repete quantas vezes aqui? Sei lá, eu estou aqui... Eu fico a ver fazendo umas continhas, né? 20 anos. 20 anos, quantos domingos são? São... cerca de 1.040, né? 1.040 domingos. 1.040 domingos. Vamos tirar os 40, porque tem uns domingos de férias, né? Tem uns domingos que outros vieram pregar aqui. Aí tira 40, deixa 1.000. 1.000 domingos. Quantas pregações? 2.000 pregações? Mas vamos dar um desconto? 1.500. Acho que vocês já ouviram 1.000 vezes eu dizer: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Tudo que eu creio está lá, tudo que eu pratico está lá. Será? Não é, meu irmão. Para a maioria aqui não é. Mentem para si mesmos. Dizem uma coisa e fazem outra. Aí cada um vai ver o que é, onde eu estou sendo um mentiroso, um falso. Dizendo que a Bíblia é minha única regra de fé e prática e eu não faço. Primeiro lugar, qual é? Em casa. Primeira relação, qual é? Marido e mulher. Aí a Bíblia é a sua única regra de fé e prática lá no seu casamento? Mês de maio a gente estudou pela 20ª vez sobre família. Já está pondo em prática? Então, queremos ser habilitados para toda boa obra? Você quer ser habilitado para toda boa obra? Você quer realmente estar preparado para a boa obra? Esta boa obra vem pela palavra de Deus. É lá que a gente vai aprender a estar habilitado para toda boa obra. É através dela que a gente vai conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E devemos fazer em nossas vidas, em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país. Como eu disse, vamos fazer aqui algumas colocações sobre o que está acontecendo atualmente. Ontem fez uma semana que o mundo foi abalado por um massacre. Eu não sei, eu quero saber, e eu faço votos da gente trabalhar mais daqui para frente, se você entende o mínimo do que está acontecendo lá em Israel. Se você entende, porque veja bem, é palavra de Deus, você entende que é palavra de Deus ali? Vocês entendem a relação que nós somos de uma cultura judaico-cristã? Entendem o que significa isso? As relações, as implicações. Existem princípios bíblicos que são invioláveis. Existe a história, existem os princípios bíblicos, e juntando a história com o que Deus nos manda, o que Deus quer, alguns aspectos têm que ser bem colocados, bem entendidos por todos nós. E não vamos ter condições aqui de... É uma conclusão pontuando algumas coisas para futuras reflexões. O que aconteceu, então, no sábado, dia 7 de outubro deste ano, 8 dias atrás, 8, 9 dias atrás, foi um ataque terrorista.
Não é a luta de um povo. Não é judeus contra palestinos. Não é palestino contra judeu. Eu espero que as informações que você tem recebido já tenham esclarecido isso para você. Foi um ataque terrorista de um grupo terrorista para atacar israelitas e palestinos. Os relatos, depoimentos, quem estava na frente deles, morreu israelita, morreu palestino, morreu alemão, morreu europeus de várias nacionalidades. Brasileiros, se não morreu, foi ferido. Então eles saíram matando tudo que via na frente, todas as pessoas que viam na frente, sem distinção, homens, mulheres, crianças, idosos, com o propósito de causar terror. Então, se eu sigo a palavra de Deus, primeiro, fazer uma coisa que a gente deve fazer sempre, orar pela paz. Orar pelos judeus, orar pelos palestinos. Orar para que eles se juntem e vençam o grupo terrorista Hamas. Para que ele seja exterminado. Para que ele seja arriscado da face da terra. Para a glória de Deus. Porque eles não têm a Deus. Agora veja, muitos países europeus não têm a Deus. Estão aí na apostasia. Alemanha, berço da reforma protestante, França, país de Calvino, abandonaram a fé. Mas, meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre você não ser um discípulo de Deus, você não ser um eleito de Deus, mas você ter o temor de Deus, os princípios que Deus coloca, e você ser uma afronta a Deus. Você zombar de Deus. Você escarnecer de Deus. E Deus vai fazer essa distinção. Então nós, como cristãos, protestantes, reformados, calvinistas, presbiterianos, temos que saber nos posicionar. Ficar em cima... Lembra da expressão, o muro é do diabo. Não dá para ficar em cima do muro. Então que nós, habilitados para toda boa obra, e isto é obra, se posicionar, defender, lutar pela causa justa, é uma boa obra. E Deus vai cobrar isso de nós. E a palavra de Deus é o instrumento que nós temos para fazer isso. Então que nós possamos crescer, que nós possamos cobrar com respeito, seguindo as normas, mas saber se posicionar e não ceder a essas coisas. Precisamos nos habilitar para toda boa obra. O primeiro solo da reforma é sola escritura. É dela que a gente tira o restante. Então ela tem que ser a nossa única regra de fé e prática, para a glória de Deus. Oremos. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem concedido e nos dado. Te agradecemos porque ao longo da história muitos homens e mulheres se levantaram para defender a tua palavra. Que nós hoje não nos acovardemos, Senhor, mas que nós possamos realmente reafirmar o poder dela e nos habilitar para a boa obra através dela. Que nós sejamos firmes e sejamos lutadores, Senhor, segundo a tua vontade, pautados unicamente na tua palavra para a glória do teu nome. Te pedimos que tu sejas com esse conflito, Senhor, lá em Israel, que tu abençoe o povo de Israel, o povo palestino, protege-os, ajuda-os a superar tudo isso, Senhor, e vencer este terrorismo que está acontecendo ali. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.